Ok, aula 8, módulo 8. Movimento de um giroscópio. Bom, nessa aula nós vamos estudar o movimento de um giroscópio. Para quem não conhece, aqui é um giroscópio. Coloquei aqui três figuras em três estágios diferentes. Eu posso nomear aqui. Deixa eu ver se o vermelho vai ficar legal. Primeiro estágio, segundo estágio e o terceiro estágio de um movimento qualquer de um giroscópio. O giroscópio é um dispositivo que pode girar livremente. Ele gira livremente aqui em torno do seu eixo de geometria, né? Seu eixo geométrico. E além disso ele contém três. Deixa eu ficar melhor. Ele contém três eixos de liberdade de movimento. Então ele pode girar aqui, ó, em torno desse ângulo aqui, né? Ele começa aqui em 0 no estágio 1 e vem aqui, ó. Então ele efetua essa angulação aqui. E quando ele efetua essa angulação aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu acho que eu não consigo pegar a caneta. Mas quando ele efetua essa angulação aqui, ó, ele gira o θ ponto dele. O θ ponto dele está aqui, ó. Ele gira em torno desse eixo B'. Aqui, ó, B'. Então, quando ele efetua esse giro aqui em torno, né, com esse ângulo θ, ele gira em torno desse eixo aqui, B'. Então, aqui surge uma velocidade angular, né, que é o θ ponto, que está no eixo Y ou J, ok? Essa é o primeiro ângulo aí. Lembrando aqui que a gente vai estudar os ângulos de Euler, que é exatamente esses ângulos aí, né? Com esses ângulos, nós podemos identificar a posição do giroscópio em um instante qualquer, né? Com esses ângulos a gente consegue então identificar a posição do giroscópio. Então aqui é o primeiro ângulo. O segundo ângulo que ele gira é esse ângulo φ aqui. E quando ele gira em torno de φ, surge uma velocidade angular aqui, ó, no sentido do eixo Z, ok? Então ele está girando aqui, ó, no φ, e surge aqui, ó, no eixo Z uma velocidade angular, né? Na verdade é uma componente, ok? Uma componente aqui no eixo Z positivo, né? Aqui no sentido inferior para o sentido superior, ou de baixo para cima, no sentido positivo. Aqui o livro errou. Lembrando, pessoal, que essas figuras pega nessa fonte aqui, nesse referencial, ok? Nossa referência é esse livro. E aqui então seria o que? O φ ponto, né? Ele não colocou aqui, mas aqui é φ ponto K. Muito bem. Um outro ângulo que faz parte aqui dos ângulos de Euler é essa letra aqui, se eu não me engano, o nome dela é Psi, mas eu não tenho certeza. Depois vocês olham aí e para confirmar. Tá, então quando ele gira aqui, ó, criando esse ângulo Psi, na verdade ele está girando em torno desse eixo aqui, ó, que é o C', né? Então aqui é o Psi ponto K, porque está no eixo Z. Bom, eu tenho aqui um sistema de eixos fixo,
e um sistema de eixo móvel que está atrelado aqui no giroscópio, nesse anel aqui, ó, no anel do giroscópio. Então, quando ele gira, esse sistema de eixo gira também, é o nosso sistema móvel, ok? Bom, então esse sistema rotativo, que é o X, o Y e o Z minúsculo, né? Ele está atrelado aqui no giroscópio. Então ele gira com o giroscópio, perfeito? E além disso, esses eixos aí são os eixos principais de inércia do giroscópio. Então são os eixos de simetria, ok? Esses eixos aqui cortam o giroscópio de maneira simétrica, perfeito? Então eu poderia calcular a velocidade angular desse giroscópio da seguinte forma. Então o meu ômega, que é a minha velocidade, o vetor velocidade angular, é o que? Eu tenho um φ ponto no sentido, qual sentido? Esse sentido Z maiúsculo, não é o Z minúsculo. Então eu vou fazer o seguinte, vai ser o K amarelo, ok? Versor, né? É um vetor unitário amarelo, mais θ ponto, agora no sentido, o θ ponto, o θ ponto tá aqui, ó, no sentido J. Então eu posso escrever aqui J mais o meu psi ponto. Lembrando que eu não sei se o nome dessa letra é psi mesmo, eu não lembro, mas eu acredito que seja. No sentido e na direção do meu K, e esse K aqui é o meu Z, tá? Meu Z minúsculo, ok? Meu Z minúsculo aqui, tá aqui. Então, o próximo passo aqui é encontrar o que é esse K amarelo aqui. Porque que acontece? Quando eu calculo essa velocidade em termos de J e K, que está no meu sistema de eixos minúsculo aqui, x, y, z, que é o meu sistema móvel, eu preciso encontrar essa velocidade nesse sistema aqui. Só que esse K amarelo, ele se encontra aqui, ó, em cima desse eixo Z maiúsculo, que não é esse Z aqui, né? Então eu preciso encontrar esse versor, ou seja, esse vetor unitário na direção de Z positivo, ou K, em relação a IJK minúsculo, porque ele não é, né, esse K aqui, ó, esse K amarelo está aqui em cima do eixo Z, que está parado, está estático, né? Ele está fixo. Tá, então como é que eu calculo esse K amarelo aqui? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui de roxo e vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui, ó, esse triângulo aí. Então aqui eu tenho o ponto O, que está aqui,
E aqui eu vou ter o meu ponto A lá em cima, né? Aqui eu tenho o meu eixo OZ. Aqui de vermelho eu tenho meu ângulo θ. E aqui, opa, deixa eu botar de outra cor, roxo. E aqui então eu tenho a minha direção X, certo? Olha, o X está aqui. Eu vou pegar esse eixo X aqui e joguei lá em cima. Aqui, ó. Então ele vai ficar aqui, né? Está na mesma direção de X. Então aqui está na mesma direção de X. Perfeito. Aqui eu tenho um ângulo reto, né? Porque aqui é X, aqui é Z. X com Z faz um ângulo reto, é o eixo. Então eu tenho meu K nessa direção aqui. E nessa direção aqui eu tenho o meu K minúsculo. E nessa direção aqui, ó, eu tenho o meu menos I, né? Vou colocar aqui e depois a gente analisa. Perfeito. Tá aí. Esse desenho aqui é esse desenho aqui, ó. Deixa eu colocar de roxo. Esse aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. Ok? Aí tá aqui. Então aqui tem um ângulo θ e aqui tem um ângulo reto. Agora sim acho que vai ficar melhor. Ah lá. Então esse triângulo aqui, que é o triângulo que eu desenhei agora, é esse aqui. Perfeito? Então eu tenho o K minúsculo aqui no eixo Z. Aqui eu tenho o I, né, que na verdade é o menos I. No sentido desse Z maiúsculo para cá eu tenho mais I, que é o sentido positivo do eixo. E daqui para lá eu tenho um menos I. Perfeito? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou falar que aqui, ó, desse ponto O até o Z aqui é um vetor A. Então eu vou desenhar aqui, escrever aqui, na verdade, esse vetor A. Então esse vetor aqui de roxo aqui eu vou chamar de, deixa eu colocar de verde, eu vou chamar aqui de C, vetor C. Aqui eu vou chamar de, vou colocar a mesma cor, senão fica toda hora pegando ali. Eu vou chamar de B. E aqui, esse vetor aqui, eu vou chamar de A. Então tá aí. Então o C vai desse ponto para cá, tá aqui. O B vai desse ponto até aqui. E o A vai aqui para cá. Então logo, o meu vetor A é igual a C mais B. C mais B. Tá aí. Ok. Beleza. Só que o meu versor, ou seja, meu vetor unitário na direção do vetor A é o que? O meu, deixa eu colocar de amarelo, fica mais organizado.
Então eu tenho aqui meu K amarelo é o meu vetor A dividido pelo módulo dele mesmo. Perfeito? O meu versor K é o meu vetor A dividido pelo módulo dele mesmo. Tranquilo. E o que é meu vetor C? Vou copiar de verde agora. O meu vetor C é o que? O meu vetor C. Na verdade aqui, ó, é o módulo de C. Deixa eu pegar a borracha aqui, né? É um vetor não. O módulo de C vezes o C tá aqui, vezes K minúsculo. Correto? Né? Aqui tem o K, meu K minúsculo. Meu IJK, o K tá aqui. E o meu vetor B é igual ao módulo, na verdade menos, né? O módulo de B vezes I. Por que é menos? Porque está no sentido contrário ao sentido positivo, né? O sentido positivo é daqui para cá. A seta é nesse sentido aqui. A gente está calculando assim. Ok. Então, por isso do negativo. Perfeito. Então, o que eu posso escrever? Aqui, na verdade, aqui é um módulo, né? Então, vou copiar aqui para ficar certinho. Ok. Agora, o que é o seno desse ângulo aqui, ó? Θ. O seno de θ, é o módulo de B dividido pelo módulo de A. Cateto oposto por hipotenusa. Hipotenusa está aqui, né? O A. O ângulo reto está aqui. Então, o seno desse ângulo é isso. O cosseno desse ângulo é o que? Um módulo de C pelo módulo do vetor A. Ok? Eu vou isolar o módulo de B. Vou isolar o módulo de B. E eu vou obter o seguinte, que o módulo de B é igual a o módulo de A seno do ângulo. Aqui, o módulo de C é o módulo de A cosseno do ângulo. Ok. Perfeito, tá aí. Então, beleza. Só recapitulando. Meu vetor A é esse vetor mais esse vetor. Então, vetor A é vetor C mais vetor B. Tá aqui. O meu versor, ou o meu vetor unitário na direção de A, é o meu vetor A módulo de A. Tá aqui. O meu vetor C é o módulo de C, ou seja, o tamanho dele mesmo, vezes o versor ou o vetor unitário na direção dele, né? Então, é módulo de C, K. O meu vetor B é o menos, que está no sentido contrário, menos módulo de B vezes I, que está no X, né? Tá aqui. O seno do ângulo é o módulo de B pelo módulo de A, o cosseno de θ, ou o cosseno desse ângulo, é o módulo de C pelo módulo de A. Eu isolei o módulo de B e o módulo de C, tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou dividir todos os membros pelo módulo de A. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte:
Então vai ter A pelo módulo de A é igual a C pelo módulo de A. Opa. Deixa eu apagar aquele risco ali. Tá aí. Mais B, né? Módulo de A. Se eu dividir aqui tudo, se eu dividir aqui pelo módulo de A, eu tenho que dividir todos pelo módulo de A. Tá aí. Aí o que eu vou fazer? O módulo de B pelo módulo de A é seno θ. Ok? Módulo de B, módulo de A é seno θ. E B é o que? Menos módulo de BI. Né? B é o menos módulo de BI. E C é o módulo de CK. Então, no lugar de C e de B, eu vou colocar isso. E lembrando que módulo de A, ou na verdade, A pelo módulo de A é o meu K amarelo aqui. Então, vou colocar lá. Então, K amarelo tá aí. Não muda. Então, vai ficar já no lugar dele, né? Que é isso aqui. É igual. O que é o vetor C? Módulo de C, K. Então, vou colocar lá. Módulo de C, K. E tem um módulo de A embaixo. Módulo de A. Ok. Agora, o meu B é menos módulo BI. Então, menos com mais, menos. Menos módulo de B I. E embaixo, né, eu vou continuar com o módulo de A. Perfeito. Agora, módulo de C dividido pelo módulo de A. Módulo de C dividido pelo módulo de A é cosseno θ. Então, eu vou copiar isso aqui. Então, o que vai acontecer? O meu K amarelo, é igual a módulo C pelo módulo de A, cosseno θ, e K, desculpa. Módulo de B, módulo de A é seno, né? Módulo de B, módulo de A, seno. Então, vai ficar menos seno de θ I. Portanto, esse K, esse versor unitário na direção desse eixo Z maiúsculo aqui, ele é calculado dessa forma aqui. Ele é calculado dessa forma aqui. Cosseno de θK menos seno de θI. Então, eu encontrei esse K e eu vou jogar ele aqui agora. Perfeito? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que copiar de verde, porque a gente chegou a uma conclusão. Então, ômega é igual a menos φ ponto seno de θ I mais θ ponto J mais psi ponto mais φ ponto cosseno de θ, isso tudo K. Então, a equação que me fornece o vetor velocidade angular de um giroscópio é calculado dessa forma aqui, em relação, né, em função de I
J e K. Ok? Essa é a equação que me fornece a velocidade angular. Como esses eixos aqui, ó, esses eixos, o móvel, né, o sistema móvel, como esse sistema móvel aqui, x, y, z, eles são os eixos principais de inércia, então quer dizer que todo produto de inércia é nulo, né, nesses eixos. Então o que eu posso escrever? Isso baseado nas equações anteriores, né, que nós desenvolvemos. Eu posso escrever que o meu hx se resume a ix ômega x, o meu hy é igual a iy ômega y, e o meu hz, na verdade, o meu hz iz ômega z. Aqui o meu ix e o meu iy eles são iguais, né? Por quê? Porque em relação a x, em relação a y, essa figura ela é perfeitamente simétrica. Em relação a x, em relação a y, essa figura é perfeitamente simétrica. Deixa eu pegar aqui a borracha para apagar isso, ficar melhor para visualizar. Então, se eu analisar o meu eixo, cadê o x? Aqui o x está aqui, corta ele aqui. O meu y corta ele aqui. Então, eles são exatamente iguais. Perfeito? Né? São eixos simétricos, né? Então, quer dizer que o meu ix é exatamente igual ao meu iy. E eu vou chamar de i', porque são iguais. E meu iz eu posso chamar de i somente. Meu iz eu vou chamar somente de i. Perfeito? Para diferenciar. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever o seguinte, que o meu HO, em torno desse ponto O, o vetor, é igual a menos I' Φ ponto seno θ no sentido, deixa eu botar de vermelho, fica mais organizado ainda, no sentido I, mais I' θ ponto no sentido J. Pessoal, lembrando o seguinte, eu estou usando aqui as equações que nós desenvolvemos anteriormente, né? De H, ó, tá lá atrás, nas aulas anteriores. Estou pegando elas e a partir desse desenvolvimento aqui, eu estou jogando essas equações lá. Perfeito? Bom, mais, já eu copiei aquele mais de J, de roxo. Vou copiar de novo, nem era para copiar, mas ficou legal. Mais I, aqui não vai caber tudo, eu acho, então vou colocar embaixo o meu I, que está no eixo Z, né? Que multiplica o meu psi ponto mais o meu φ ponto cosseno de θ, e isso aqui tudo no sentido ou na direção, né,
Então, esse aí é o meu. Cadê o vídeo? O meu HO, a minha quantidade de movimento angular em torno do ponto O. Ok? Bom, esse sistema meu rotativo, que é o sistema minúsculo, ele gira em torno de Z e J. Ok? Então ele gira em torno desse eixo aqui, ó. Z aqui. Perfeito? E em torno de J. Aqui, ó. Porque ele nesse sentido aqui, ele gira em torno de J, tá aqui o teta ponto. Deixa eu botar a lupa. Nesse sentido aqui, ele gira em torno de J, tá aqui, teta ponto. De novo, eu estou analisando a rotação do meu sistema de eixo rotativo, ok? E além disso, ele também gira em torno desse ângulo, dessa direção aqui, nesse sentido aqui, né? Desse eixo Z aqui. Perfeito? Com esse ângulo aqui, ó, que é o meu φ ponto. Aqui, ó. Esse ângulo aqui. Bom, então o que eu posso fazer? Eu posso então copiar e dizer que a velocidade angular do sistema rotativo é o φ ponto K maiúsculo ou K amarelo, que está no entorno do eixo, desse eixo Z aqui, ok? Então ele vai amarelo. Deixa eu pegar verde. Mais o teta ponto J. A gente já sabe o que é esse K amarelo, que é isso aqui. Então, recopiar isso aqui da seguinte forma: a velocidade angular do meu sistema móvel é menos φ ponto seno de θ, e aqui I. Eu estou jogando aqui, tá, pessoal? I mais θ ponto J, vermelho, J, mais o meu φ ponto cosseno de θ aqui no K minúsculo. Beleza? Tá, eu sei também que isso aqui já foi copiado, já foi desenvolvido antes, em aulas anteriores, que somatório dos momentos em relação a O é igual a H, ou a taxa de variação do vetor HO em relação ao sistema rotativo mais o vetor velocidade angular do sistema móvel, produto vetorial HO. Nós desenvolvemos essa equação aqui. Então, o que a gente pode fazer? Então, derivando esse termo aqui e somando a esse termo aqui, nós obteremos o seguinte. Lembrando o seguinte, que o HO está aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Derivar todo esse termo aqui, jogar aqui e calcular esse produto vetorial aqui. Como calculo esse produto vetorial? Com matrizes. Perfeito? Bom, eu não vou fazer esse tipo de desenvolvimento aqui, porque senão a aula vai ficar enorme, já tem 34 minutos, já está grande, então façam aí,
derivam esse termo aqui, todo esse vetor, ok? E depois calcula esse produto vetorial. Aqui tem um vetor, esse ômega aqui, né? Maiúsculo. Produto vetorial com esse vetor aqui. Aí joga aqui e soma. Nós vamos encontrar então o somatório dos momentos em relação ao ponto O. Ok? Lembrando o seguinte, essa derivada ela é feita em relação a φ e a θ, né? Ela é feita em relação aos ângulos. Ok? E lembrando de novo que esses termos aqui são constantes, né? Esse I, linha, e esse I são termos constantes, não muda. Agora, esse φ, θ e o psi são variáveis, né? São eles que variam, né? Ora ele começa pequenininho e vai aumentando. Mesma coisa aqui, né? Com φ, ele começa pequenininho e aumenta. Então são eles que são as variáveis, né? De derivação ali. Perfeito? Tá, então derivando esse termo em relação aos ângulos e calculando o produto vetorial desse termo com esse e jogando aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que o somatório dos momentos em relação a x, né, com i variante de 1 a n, ou seja, todos os momentos, somatório de todos os momentos se dá através dessa equação aqui. Deixa eu botar a lupa, acho que fica bem melhor. Então eu tenho que menos i', que multiplica entre parênteses aqui cosseno, na verdade o φ, dois pontos, seno de θ, ok? Mais 2 θ ponto, φ ponto, cosseno de θ, mais esse i, né, agora não é i' mais, é i, θ ponto, que multiplica aqui entre parênteses esse psi ponto mais φ ponto cosseno de θ. Ok? Bom, e aqui tem um parêntese aqui, ó. Tem um parêntese aqui que eu esqueci de fechar bem aqui. Aí. Mais isso. Perfeito. Tá, então esse aqui é o somatório dos momentos em relação ao eixo X. Agora, e o somatório dos momentos em relação ao eixo Y é igual. Tá aí o meu somatório dos momentos em relação ao eixo Y. É calculado com essa equação aqui. E o somatório dos momentos em relação ao eixo Z é igual a I derivada aqui dt psi ponto mais φ ponto cosseno de θ. Então tá aí as equações dos momentos x, y, z. Tá, lembrando o seguinte, pessoal, eu estou considerando que essa argola aqui, ela tem massa desprezível, viu? A massa dela é tão pequena que não entra aqui nas equações. Perfeito? Bom, guarde essas equações e na próxima aula a gente continua.